Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTOS Developers Podcast. Eu sou o Manzano, gestor de desenvolvimento de plataforma e serei seu host. Hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana aqui, a liberação do Angular 15, e trouxemos aqui dois camaradas para falar. Um, vocês já estão mais que acostumados de ouvir aqui no podcast, é nosso camarada Álvaro Camilo, foi Totter aqui durante umas 3 décadas aqui, né, Álvaro? Me ajuda a lembrar. 15 anos. E vai 15 falar aqui junto com uns 15 anos. Mas só para garantir que o pessoal não esqueceu de você, cara, se apresenta aí novamente. E aí, pessoal, tudo bem? Saudade, hein? Quanto tempo que eu não apareço aqui. Agora eu só como convidado aqui. Mas, bom, meu nome é Álvaro, sou desenvolvedor. Hoje trabalho na First, no Banco Santander. E vamos falar um pouco aí de Angular aí, coisa boa. Coisa boa, super boa. E complementando o time aqui, Andrew Rosário, eu vou pedir também que você faça a gentileza de se apresentar, Andrew. Boa, valeu pessoal. Bom, meu nome é André Rosário, sou desenvolvedor aqui no PicPay, né? Então já trabalho aí com desenvolvimento há mais ou menos uns 7 anos, sou desenvolvedor front-end, né? E trabalho aí com Angular pelo menos uns 4 anos, eu imagino. E agradeço pelo convite. Cara, a gente agradece por você estar aqui com a gente, cara. Vai enriquecer muito o papo, com certeza. E nosso camarada Silo aqui para mandar o jabá maroto aí do TOTOS Developers. Opa, vamos marotar um pouco. Tô passando rapidinho só para lembrar que no developers.totos.com tem muito conteúdo sobre as tecnologias e ferramentas TOTOS, além de links para artigos técnicos e também para o Slack. E por falar em conteúdos de alto nível, quero pedir também para o pessoal que está nos escutando não esquecer de curtir e compartilhar nosso podcast e também avaliar nas principais plataformas e agregadores, como o Spotify e o Google Podcast. Valeu e bora pro Angular, Manzano. Bacana. E eu prometo que no próximo podcast eu não vou falar maroto, cara. Eu tenho que lembrar que nem todo mundo que escuta isso aqui é velho que nem eu, e eu não vou parar de usar esse termo maldito. Eu juro por Deus. Podcast. Então vamos lá. Hoje eu tô com pressa aqui, que eu tô morrendo de fome, então vamos pro que interessa aqui. Cara, o Angular 15 foi liberado recentemente, como eu já dei um spoiler, e eu queria saber, ele trouxe algumas melhorias significativas? E se sim, na opinião de vocês, quais foram? Bom, como você falou, Manzano, o Angular agora, recentemente, né, agora em novembro, foi para a versão 15, né? Para quem não conhece muito bem o ciclo e talvez fique desesperado, que meu Deus, eu tô na 12, ai meu Deus, eu ainda tô na 14 e aí já vão para 15. O que acontece é que o Angular, desde acho da versão 9 ou da versão 8, eles seguem sim o semantic versioning, ou seja, a versão agora é a 15. Quando tiver a 15.1, não tem nenhum breaking change, nem 15.1.1, etc. Então eles respeitam a questão, né? Então só quando tem a major, né? Então dá 14 para 15, 13 para 14, tem alguma breaking change. Porém, essas breaking changes são bem particulares, e com o Angular CLI, né, com a ferramenta de Angular CLI, a maioria das breaking changes o próprio Angular se vira quando você dá um NG update. É realmente muito bacana. E essa celeridade de versões, é importante destacar que eles têm um calendário na verdade semestral. Ou seja, a cada 6 meses, mais ou menos 6 meses, eles lançam uma nova major com algumas melhorias incrementais e algumas, como eu falei, breaking changes. Então, como eu falei, agora em novembro saiu a versão 15, com várias melhorias, né? O Andrew, assim, tanto eu quanto o Andrews, o Andrews fez um artigo, eu traduzi o artigo original com as melhorias, né? E isso o Andrews faz mais tempo que eu, de pegar os artigos, né? Além disso, o Andrews o Andrews não se apresentou, foi bem humilde, mas ele palestrou, ele tem mais camiseta do POI do que você, Manzano, tanto que ele já palestrou no Angular SP. Eu só cisquei no POI, eu tenho que dar tomar vergonha na cara e aprender mais. Fala aí, Andrew. Ah, sim, o Álvaro tinha comentado dos artigos, né? Então, né, aproveitando para fazer o jabá, né, eu costumo sempre compartilhar, né, conteúdos, né, novidades sobre front-end Angular, e eu gosto sempre de estar publicando, né, quando sai uma versão nova do Angular, e eu publiquei, né, as principais novidades ali da versão 15.
né? Então, para a comunidade brasileira, às vezes a gente não tem tanto conteúdo ali sobre Angular em português, né? Então eu gosto de trazer esse conteúdo para o pessoal, né? E aí, já comentando, né, sobre, acho que a principal novidade, que talvez a galera mais estava esperando, é a questão da Standalone API, ou seja, agora a partir do Angular 15, né, a gente consegue já trabalhar com componentes independentes, ou seja, você não precisa mais de módulos para criar os seus componentes ali no Angular, né? Então já existiam várias questões desde quando o Angular foi criado lá na versão 2+, né? Enfim, tem toda uma história aí, né? Uma controvérsia do AngularJS com o Angular. Nossa, já falamos disso num podcast inteiro, lembra, Álvaro? Não, a gente falou umas 3 vezes, a gente falou com a Loiane já, enfim. Mas é sempre bom ressaltar, André, você tá certo. Sempre bom. E eu gosto de ressaltar isso, que eu acho que a Google, ela foi infeliz em ter continuado com o nome Angular, porque até hoje tem essa confusão. Tem muito desenvolvedor que acha que AngularJS é a mesma coisa que Angular, né? Por mais que muitas pessoas já tenham esclarecido isso, para quem está começando, às vezes tem essa confusão, né? Eles vão entender que o AngularJS ali é a mesma coisa, e é um framework totalmente diferente, né? E complementando, quando o Angular 2, né, foi lançado, né, muitas pessoas meio que não entenderam o porquê que da obrigatoriedade de você ter um módulo para um componente. Então, para você criar um componente no Angular, ou uma diretiva, um pipe, que seja ali, é obrigatório que ele esteja vinculado a um módulo, né, e esse tal do módulo, né, ele gerou um pouquinho de confusão, né, até para quem vai iniciar no Angular, a pessoa pode se confundir, será que é o módulo do JavaScript, né? Tem os ECMAScript modules, né? Mas não, é o módulo próprio do Angular, né? O NG module. Então, quando você está aprendendo, você ali percebe que você tem que entender, né? Que faz parte ali da arquitetura do Angular essa questão do módulo. E isso meio que aumentava um pouco ali a linha de aprendizado, né? Para o framework, né? E aí agora, a partir da versão 15, essa questão de você não precisar mais de um módulo para criar um componente, ela já está totalmente estável, né? Então, o que eu vi, principalmente nessa versão, né, essa API ela já tinha sido lançada na versão anterior, né, na versão 14, mas ela ainda não estava 100% estável. Agora, na versão 15, né, a própria equipe do Angular está focando totalmente, né, está dando todas as forças, né, para que as pessoas comecem a utilizar já os standalone components, né, ou seja, não criar mais módulos para os seus componentes. Bacana. Vou fazer uma pergunta besta. Se eu falar besteira, vocês me corrigem. Isso pode ter alguma coisa a ver com o uso cada vez mais constante de web components, como tem o Lit Element, que inclusive é da Google também? Vocês acham que tem alguma ligação? Sim e não. Assim, o Andrew falou muito bem. O que acontece lá atrás, os módulos Angular, e aí como o Andrew falou, realmente confunde bastante, principalmente quem está começando. E, principalmente, esse foi um dos principais fatores porque o pessoal do Angular, junto com a comunidade, criou essa possibilidade de criar componentes sem módulos, tá? Mas vamos lá atrás, a questão dos módulos Angular era basicamente uma necessidade do framework, principalmente por causa da injeção de dependência. Lá no começo do Angular 2, Angular 4, basicamente tudo você precisava registrar, todo componente que você criava, você precisava registrar ele nesse elemento de software, que o Angular chamou de módulo, que basicamente, se você pegar um arquivo de módulo, é basicamente um objeto que recebe um array, ou alguns arrays. Então, com isso, você registra pro Angular e fala, olha, eu tenho esses elementos, e esses elementos eu preciso que você injete. Então, assim, uma das maiores forças do Angular, principalmente no começo, é a questão da injeção de dependência, né? Um dos principais fatores diferenciais do Angular. Só que no começo ele precisava disso para conseguir funcionar. E aí, conforme o tempo foi passando, e principalmente a partir da versão 9 do Angular, que veio o Ivy, que foi a engine de renderização, a forma do Angular empacotar os componentes mudou. Na verdade, o compilador mudou, permitindo uma nova forma de empacotar seus componentes. Então, o que acontece? Na versão 9 do Eve,
E aí o que acontece? Lembra que eu falei que as versões vão evoluindo, porque uma das grandes vantagens do Angular e um dos principais atrativos do Angular é que ele não quebra entre versões. Assim, não quebra no sentido, meu Deus, eu mudei e eu vou ter que reescrever toda a minha aplicação, certo? Por quê? Porque uma coisa legal e isso tem a ver com a política do Google, né? Então o que acontece? Lá no Google eles têm uma política de se você quebrou, você conserta. Ou seja, se você faz uma biblioteca, certo? Isso daria muito problema em muito lugar aí, mas tudo bem. Mas a política do Google é assim: você tem uma biblioteca. Se você mudou sua biblioteca, essa sua biblioteca quebrou 300 aplicações do Google, e aí eu tô falando do Google Empresa, você que tem que consertar as 300 aplicações do Google, não são as equipes que tem que se virar. Entendeu? Então o pessoal do Google eles têm muito cuidado, muito cuidado para não quebrar muito entre versões e ter uma boa justificativa caso tenha breaking changes. E se tiver breaking change, eles criam ferramentas para facilitar ao máximo essa transição. Então por isso que o Angular CLI é tão poderoso, né? Então vamos lá, no Angular 9 veio o Ivy, e aí 9, 10, 11, aos poucos eles foram tirando o suporte ao mecanismo antigo, a Vue Engine antiga, para o Ivy. Na versão 14, na 13 e 14, isso ficou estável, e aí isso começou a dar frutos, né? E qual foi um dos frutos? Foi a possibilidade de você criar, como o André falou, um componente sem módulos. Álvaro, então agora módulos está proibido, ou então tiraram o módulo? Não, e eles nem estão pretendendo tirar, tá? Hoje o que eu vejo é módulos, tá? Módulos Angular. Eu vejo o módulos Angular como uma boa oportunidade de você organizar seu código. Principalmente um código uma base de código, um projeto muito complexo, tá? Porém, o Standalone Components, ele é muito bom para, primeiro, quem está começando no Angular, que você não precisa ter essa complexidade de saber, porque é um erro muito comum de quem estava começando em Angular, quando criava um componente e precisava usar em outro módulo, dava pau no Angular. E assim, no começo do Angular, as mensagens eram terríveis, então você não sabia o que estava acontecendo. E até você descobrir que, esqueci de exportar esse componente no módulo e importar o módulo onde eu quero usar, né? Então, assim, com o Standalone Components você não tem, tá? Por quê? Porque todas as dependências que o componente precisa estão dentro do standalone do componente. Inclusive, até algumas pessoas... assim, eu acho engraçado, mas eu pessoalmente nunca fiz, eu não sei se o Andrew já fez, que o pessoal agora começou a fazer componentes de um arquivo só, né? Então, dentro do mesmo arquivo tem o HTML, CSS e o TypeScript, tudo no mesmo arquivo, a lá React, a lá Vue, né? Eu ia falar isso, cara, isso é a cara do Vue. Exatamente, só que aí o que acontece? Porque antigamente até dava para fazer isso, era possível fazer o componente, não era muito do modo do Angular, de se fazer as coisas, normalmente você dividia, mas você podia fazer, só que você sempre tinha que fazer mais, você nunca conseguiria ter, na verdade, um arquivo só, você sempre tinha dois, você tinha um módulo e o componente, agora com o Standalone você consegue fazer o componente inteirinho no arquivo só. Tá? Eu não gosto, mas enfim. Mas é isso. Então na versão 15, mas assim, para deixar bem claro para todo mundo, Standalone Components é uma opção nova. A criação de módulos não foi descontinuada, depreciada, não. Pelo contrário, são opções e inclusive eles têm interoptabilidade, ou seja, você pode usar um Standalone Component no módulo e módulos no Standalone Component, entendeu? Então, assim, falar pelo podcast é meio difícil, é melhor você pegar o artigo do Andrews, ou o meu artigo, ou até, enfim, a documentação do Angular para você entender. Mas, basicamente, é isso, tá? Então, essa foi a principal novidade do Angular 15 que a gente teve. É isso aí, e os módulos não só foram extintos, né, como quando você vai gerar uma aplicação pelo Angular CLI, né, com o Angular 15, ainda ele gera por padrão ali um app module, né, que é um módulo inicial, né? Então, de fato, eles não foram excluídos, né? Você pode sim trabalhar com as duas formas, caso você queira migrar aos poucos também, isso é totalmente possível, né? Então, eles trabalham muito bem. O que eles falam é que, assim, por enquanto, a vantagem não, por enquanto, a vantagem de utilizar Standalone Components tem mais a ver com a experiência do desenvolvedor. A sua aplicação não vai ficar mais rápida por causa disso, o seu bundle não vai ficar menor nem maior por causa disso, tá? Mas você permite fazer coisas que até então eram um pouco mais complexas, são mais fáceis com o Standalone Component. Por exemplo, a questão de você fazer o carregamento dinâmico de um componente.
tá? Nas versões anteriores do Angular era meio chatinho fazer isso. Com o Standalone Component ficou muito mais fácil. Inclusive eles criaram funções novas para isso, inject, outras funções que permitem você fazer injeção de componentes de forma dinâmica, tá? Carregamento lazy load de componentes e não só de rotas, enfim, tem algumas alterações interessantes, mas de novo, você começou agora, ou então sua aplicação está funcionando, é uma aplicação simples e tal, você não precisa, por exemplo, estou fazendo um framework, ou estou fazendo, não, estou fazendo uma aplicação. Você pode, como na verdade quase tudo no Angular, você pode começar devagar, você pode começar só fazendo um componente, caso precise, enfim. A parte legal principalmente eu e o Andrew também, que tá palestra pra caramba, que a gente ensina muito Angular, agora é uma opção bem bacana quando começa a aprender Angular, introduzir com o Standalone Component, e depois introduzir módulos para falar assim, olha, você tem muitos componentes, é legal você organizar em módulos, que aí você consegue organizar, por exemplo, um módulo administrativo, com o módulo comercial do seu front-end, né? Enfim, você pode melhorar como você apresenta o Angular, né? Legal, bacana. Pô, depois desse começo aqui já foi uma aula, eu vou ter que ir pro momento pimenta direto, eu não vou ter muita escolha não. Bacana. Tava dando um look no guia do Stack Overflow agora, que já saiu consolidado desse ano, e é uma pergunta para vocês meio pimenta mesmo, porque o Angular já faz 3 anos que ele está entre os mais temidos. Não é o mais temido. O mais temido é o AngularJS, provavelmente por causa de toda a história catastrófica que o Google fez lá atrás. Mas o Angular também é um dos mais temidos. Aí eu queria saber para vocês, por que vocês acham que é isso? É por causa dessa complexidade mesmo, história de módulo e isso, e vem daqui, e 2 arquivos para a mesma coisa? O que vocês acham? Dando a minha opinião, né, eu acredito que tem um pouquinho a ver sim sobre a complexidade, né, porque se a gente for comparar, por exemplo, com o React, né, o React é uma lib, né, ele não é um framework. Já o Angular não, né, o Angular tem um arsenal de ferramentas ali, né, para você desenvolver front-end, né, e é comum que isso seja mais complexo, porque você tem mais ferramentas ali para trabalhar, mas enfim, eu imagino que muitas pessoas têm muito esse preconceito, né, eu acho que a curva de aprendizado no início pode ser um pouquinho maior, mas com o tempo, né, a gente vê que o Angular está muito estável, né, então acho que geralmente quem trabalha com o Angular com certeza está satisfeito. Eu acho que o início é um pouquinho mais penoso. Assim, essas surveys, e tem várias agora, né? Tem a do Stack Overflow, mas tem a do JS, todo dia tem uma, né? Elas, lógico, são úteis, tá? Mas assim, a gente tem que tomar um cuidado, porque o desenvolvedor, né? Se a gente pegar a pessoa desenvolvedora, normalmente gosta do brinquedo mais novo, né? Então, se você olhar as linguagens as mais amadas, né? Você vai ver o primeiro lugar lá, Rust, Elixir, umas linguagens que são muito boas, né? Quem sou eu para falar que não é? Exatamente, é muito boa. Mas assim, ninguém quer, e o Manzano sabe muito bem disso, ninguém quer programar C++, né? Ninguém quer programar, sei lá, Java, sabe? Todo mundo acha isso chato, acha, meu Deus do céu, entendeu? E assim, a pessoa desenvolvedora que já trabalha, ou principalmente a empresa que já trabalha, não liga para isso, tá trabalhando, e lógico, essas linguagens, elas têm sim várias melhorias, né? Eu acredito sim que o Angular, dos frameworks, é o que tem a curva de aprendizado mais íngreme, tá? Lógico, o time do Angular sabe disso e está fazendo esforços, então o Standalone Component é um desses esforços para melhorar essa curva. Mas o ponto do Angular que eu sempre falo é o seguinte: o Angular ele começa complexo, se você comprar com React, só que essa complexidade ela cai e fica linear. Ela fica flat, né? É como se fosse uma curva logaritmo, né? Então ela sobe rápido, só que ela fica, certo? O ponto do React, do Vue não entendo, mas o React, principalmente o React, como o Andrew falou, ele é uma biblioteca. De novo, não tô falando que ele é ruim, né? Não me entenda errado. Mas o React, ele é uma biblioteca. Só que você vai precisar de fazer uma aplicação, você vai descobrir, legal, consigo renderizar meus componentes, show. Só que, eu preciso de rota. O React vem com rota? Não vem com rota. Então eu preciso pegar alguma lib com o React, e eu preciso amarrar essa lib, e beleza, tem uma rota. Agora eu preciso fazer a requisição do meu servidor, preciso fazer meu HTTP request. Hoje com o Fast fica mais fácil, mas antigamente eu tenho que pegar o Axos. Meu gerenciamento de estado, eu vou ter que pegar o Redux. Então assim, você vai montando você monta o seu framework, o que é bom, mas se você não souber o que você está fazendo, você dá um tiro no teu pé. Você vai sair com o Frankenstein do outro lado. Tanto é que no mundo React, eu até brinco, mas assim, no mundo React, o que tá mais na moda no React? O tal do Next.js.
que é o Next.js? Nada mais é que o React sendo entregue num pacote completo. Então, se você vai fazer uma aplicação React com o Next.js, você já tem na caixa TypeScript, olha só, igual o Angular sempre teve. Você tem rota, você tem aí sim uma coisa que é melhor que o Angular, que é o SSR, que é bem poderoso do Next. Você tem, enfim, você tem todo um arcabouço, você tem um framework completo com o Next.js. Então eu brinco que assim, o Angular tá tentando ir para o lado do pegar as decisões do React e ficar mais simples. Então, por exemplo, standalone component, deixando mais simples. Vou fazer um componente com um arquivo só, né? Você consegue fazer agora. Ao mesmo tempo que o React, na verdade não o React, mas o ecossistema do React está agregando ferramentas e padrões para ficar mais padronizado, mais opinativo, como o Angular. Então, no final das contas, esses mundos vão se atraindo, né? E também essa questão de Stack Overflow também tem que ter tem um ponto que eu sempre falo. Empresas grandes, né? Empresas grandes usam mais o Angular, tá? E aqui eu dou exemplo do próprio Santander, da TOTUS, Itaú, Bradesco, enfim, todos os bancos, se eu não me engano, acho que o Banco do Brasil também usa, todos os bancos, o Citibank da Loiane, todos usam Angular, né? E tem os motivos que depois a gente pode até falar mais pra frente, senão eu tô comendo pauta aqui. Esse ponto que o Álvaro comentou, né, das tecnologias, elas meio que se adaptarem, né, conforme o tempo, né, o Next ali, né, ficando mais parecido com o que o Angular né, e o Angular tentando simplificar. É interessante isso, e aí acho que vale mencionar também o TypeScript, né? Então, quando foi lançado, né, o Angular 2, ele veio por padrão com o TypeScript, né? Na época, muita gente odiou isso, né? Tipo, por que eu tenho que usar TypeScript? Eu não preciso tipar o meu código, né? Na época, eu acho que isso vinha, as pessoas não olhavam com uma boa cara, né? Hoje é meio que praticamente padrão, né? Você utilizar TypeScript aí, não só para front-end ou para back-end, né? Hoje está claro, né, os ganhos que você tem ali com o TypeScript, né? Então, o Angular, eu imagino assim que foi meio já visionário trazendo o TypeScript, né? E aí já meio que puxando sardinha pro lado do Angular, né? Hoje você pode criar uma aplicação em React já com o TypeScript, uma aplicação em Vue.js com TypeScript, né? Mas o suporte que o Angular tem ali, né, essa interação com o TypeScript, eu acho extremamente poderosa, porque o framework já foi pensado, né, pro TypeScript, né, então até a questão da injeção de dependência, né, ela é muito bem ali montada, né, com a tipagem estática, né, então isso daí para mim sempre foi um ponto positivo, né, no início ali era muito criticado, né, e hoje a gente vê o TS, né, o TypeScript totalmente consolidado aí na comunidade. Eu acho que eles aprenderam bastante com o AngularJS, né, e refizeram lá a caixinha direitinho, né, pode ter sido isso, né? Não, e assim, uma coisa importante, né, o AngularJS, hoje a gente fala, mas assim, o AngularJS, se não fosse o AngularJS, não teria provavelmente nem o React. Não teria React, teria Vue. Então, assim, o que acontece lá atrás, lá na época que o Manzano só tinha 60 anos, o jQuery, que, né, foi o principal criador dessa profissão chamada front-end, né, que até então era só HTML, CSS e meia dúzia de JavaScript, né, mas o Angular foi o AngularJS, na época Angular, foi a segunda grande salto para você ter hoje a SPA, né, então eu concordo que a questão de marketing meio que realmente confundiu do AngularJS. Tanto é que era Angular 1 e Angular 2. Depois que o pessoal falou, não, aquilo é AngularJS e agora esse é Angular, né? Mas isso deu bastante confusão. Mas o Angular teve o seu papel muito importante na história, o AngularJS, né? Podcast. Então vamos para o próximo módulo aqui, antes que a gente acaba ficando só no primeiro, mas foi uma aula, pessoal, super obrigado. Agora vamos falar um pouquinho de mercado do Angular. Como é que está hoje o mercado de Angular, principalmente aqui no Brasil? E a gente ainda tem alguns cases grandes aqui que se interessam por ele, o que vocês acham? Então, como eu estava falando no outro, aí eu talvez queimando a pauta, várias pessoas me perguntam, Álvaro, qual o framework que eu começo? Álvaro, qual que é o melhor framework? Primeiro, não existe melhor framework, tá? Todos têm coisas boas e coisas não tão boas, e um vai aprendendo com o outro, como a gente falou.
E é o que eu sempre falo o seguinte, se você está procurando trabalho, emprego, o melhor framework é aquele que vai te dar um trabalho e emprego, basicamente, tá? Se você está na outra ponta, né? Se você, por exemplo, é um tech lead ou um arquiteto e vai escolher a melhor tecnologia para a sua empresa, você tem várias variáveis para analisar antes de você escolher um ou outro. Mas, do ponto de vista do mercado de trabalho, eu sempre falo o seguinte, o que eu vejo é grandes empresas, tá? E, de novo, isso é a minha visão e isso, assim, não estou falando que toda grande empresa, tá? Enfim, mas o que eu vejo é grandes empresas, como, por exemplo, como eu já falei, Santander, a TOTUS, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, tenho quase certeza, mas enfim, mas o ponto e outras empresas, né, IBM, enfim, várias grandes empresas o Citibank, que você comentou, da Loiane também. O Citibank da Loiane, claro, utilizam o Angular como seu framework, tá? E o principal motivo que eu julgo principal, e eu sei da TOTUS, porque eu trabalhei muito tempo na TOTUS, o principal motivo já vem uma caixa pronta, né? Imagina o seguinte, o Manzano, né? Vou dar exemplo da TOTUS, né? Enfim, mas, por exemplo, o Manzano sabe o quanto de equipe tem lá na TOTUS, certo? Tem muitas equipes, certo? Você imagina cada equipe querer decidir qual que é a melhor forma de roteamento da sua aplicação web. Todo mundo morre maluco, certo? Para fazer troubleshoot, para fazer... Então, assim, não tem padronização. Como eu falei... É muito complicado você fazer uma padronização numa aplicação React pura. Assim, mais cedo ou mais tarde, alguma equipe vai sair do caminho e vai fazer, eu não vou usar Redux, vou usar aqui outra coisa, certo? No Angular não, no Angular já vem a caixinha. E claro, o Angular é mantido pela Google e é utilizado pela Google, né? Então o que acontece? Eu sou uma empresa grande, vou colocar minha ficha onde? Claro, o React tem um Facebook, óbvio, mas isso aí já é um ponto que o Vue perde. Apesar do Vue ser super maduro, ser super grande, né? Pessoal do Vuezinho, não me xingue, eu adoro o Vuezinho, certo? É um framework excelente. Porém, ele não tem uma empresa por trás, né? Uma empresa que vai garantir o funding, vai garantir, enfim, você tem um funding da comunidade. E já o React, o React e o Angular tem. E aí tem a questão da padronização. E aí o Angular ganha nessa questão, entendeu? E aí empresas um pouco menores ou startups, aí sim a maioria vai pro React, tá? Não que você não consiga fazer um aplicativo do zero em Angular, e assim, um aplicativo pequeno de uma startup você consegue fazer perfeitamente em Angular, mas tem aquele que da curva de aprendizado, então normalmente o pessoal já começa aprendendo o React, e aí é aquela coisa, a água vai atraindo água, né? Então, toda startup está usando o React, eu também vou usar o React, vou fazer bootcamp de React, e aí vai indo esse bolo, certo? Mas essa é a minha visão. É isso aí, eu acho que é muito nichado mesmo pelo tipo de aplicação, né, o tipo de empresa que você é. Então, a maioria das startups, de fato, iniciam ali com o React, né? Então, a minha dica que eu dou é essa. Se você quer logo entrar no mercado de trabalho, vai em React, né? Porque você vê ali que tem muitas vagas, né? É a tecnologia que mais tem vagas ali no front-end, porém Angular também tem, né? Então se você olha aí por exemplo, grupos de Facebook, tem vaga todo dia. Todo dia ali pessoas precisando, né, de desenvolvedores que sabem Angular. E isso é muito do que isso que o Álvaro comentou de nicho. Vou dar o exemplo aqui do PicPay. Aqui a gente tem aplicações Angular, e a gente tem algumas aplicações com o Next, né, utilizando o React. E aí aqui a gente entende bem quando usar Angular e quando usar Next. Né? Se a gente quer uma aplicação interna ali, né, que vai ter muitos módulos, que tende a crescer, né, que tenha muita coisa, né, a gente precisa escalar, a gente opta pelo Angular. Agora, se você está criando ali uma aplicação, né, que ela precisa ter um carregamento rápido, né, ter o CEO ali do Google, então a gente escolhe o Next, né, então que tem aquela questão do server-side rendering, né, que é muito bem feito ali pelo Next, né, então a gente vê muito por isso, né, com o que a tecnologia traz de melhor para determinado assunto, né? Não vamos pregar um prego com uma chave de fenda, cara. Concordo plenamente com você. A ideia é essa mesmo. Legal. Eu só discordo de um ponto do Andrews, que é assim, na verdade hoje tem vaga para todas as empresas, claro, e eu digo na hora de escolher entre React ou Vue ou Angular, em que tipo de empresa você quer trabalhar. Porque o Manzano sabe, porque na TOTUS eu sei que tem, aí eu vou fazer um pouco de... Manzano, pode fazer seu gancho, mas também posso fazer o gancho pro
pro meu também, o que mais a gente tem de empresa grande é vaga. O pessoal tá desesperado por gente, tá ligado? Então, assim, empresa grande tem muita vaga. Empresa também, startup também tem bastante vaga, claro. Mas o ponto é só, assim, um ponto que eu queria complementar aonde você quer trabalhar? Você quer trabalhar numa empresa grande? Angular é uma das melhores opções. Você quer trabalhar numa empresa menor, uma startup, onde, sei lá, é mais ágil e tudo mais? React, com certeza, tem mais vaga de React para empresa startup. Então é uma escolha onde você quer trabalhar, né? Que nós, do ramo de TI, somos privilegiados que a gente pode escolher onde a gente quer trabalhar, basicamente, né? Enfim, que não é a realidade para a maioria, infelizmente, das pessoas aqui do Brasil. Sim, e trabalhar com Angular traz essa vantagem muito boa, né? Eu posso falar por mim, né? Eu já trabalhei em algumas empresas que sempre utilizavam Angular. E para você migrar de um projeto para outro é muito fácil, né? Porque o Angular, ele é opinativo, né? Ele está opinando o tempo todo ali na sua arquitetura, né? Então, para você pular de uma aplicação para outra, né, a curva de aprendizado é mínima, né? Porque vai ter sempre os mesmos padrões ali, diferente do React, que às vezes você está trabalhando numa aplicação, você vai para outra, você vê praticamente uma tecnologia totalmente diferente, porque usam libs diferentes, né, padrões diferentes, né? Então, essa é a desvantagem, ao meu ver, né, de ter uma tecnologia um pouco mais aberta, né? Então, você ter esses padrões aí facilita até para troca, né, ou até em outras empresas ou de projetos de uma mesma empresa. O onboard é muito mais fácil. Eu concordo, o onboard no Angular é mais facilitado. Você chegou no Angular, você já sabe onde tá. Ó, aqui, ó, dá um git clone. Quando você faz o git clone, opa, já sei aqui é os componentes, aqui é os serviços. Beleza, eu tô em casa, entendeu? Cara, e vocês que vivem aí das comunidades aí, cara, vocês acham que elas têm uma representatividade bacana ainda no Brasil? Como é que vocês enxergam isso? No Brasil, certo? Nós temos, né, a 5ª maior comunidade de Angular do mundo, segundo dados do Twitter e de outros que na verdade foi um cara lá do Twitter que mandou pra mim, mas enfim, que na verdade é baseado no Meetup, né? Essa aí, os dados do carinha que eu conheço lá, que é primo de um amigo, foi boa, hein? Não, mas é que eu esqueci o nome dele, mas ele é um cara grande da comunidade internacional, e ele até palestrou, que ficou esquisito mesmo, parece que tipo, Instituto da minha bunda, não, tô brincando, mas assim, mais zoeiras à parte, a comunidade de Angular aqui do Brasil, né, a gente tem algumas comunidades, né, então tem a Angular Rio, Angular Bahia e a Angular SP, claro. E pelo menos a nossa comunidade, tá? Talvez um pouco viés meu, talvez. Mas a nossa comunidade de Angular, a gente tá conseguindo fazer eventos todos os meses. Inclusive, não sei quando esse podcast vai no ar, mas em dezembro, dia 15 de dezembro, a gente também vai ter um encontro do Angular SP. Que, claro, a TOTOS Developer é a nossa patrocinadora desde o começo. Então, assim, há mais de 3 anos, a gente faz eventos todos os meses a gente faz eventos, graças a TOTOS Developer, a Lura e, claro, a pessoas como o Andrew, que já palestraram, e o Andrew palestra, inclusive, acho que se ele palestra em dezembro de novo também, porque o menino é o menino das palestras. Enfim, então, assim, a comunidade, quem mantém a comunidade é a gente, não a gente, eu tô falando, são as pessoas, né? E, assim, a comunidade Angular, tanto brasileira como internacional, ela é uma comunidade muito forte. Tanto que grande parte, e é legal se você pegar o artigo, né, o artigo da release do Angular 15, a quantidade de melhorias que foi feita pela comunidade, né? Então o devs da comunidade viu alguma melhoria ou achou algum defeito e ele mesmo já corrigiu, ele subiu e o Angular anexou o projeto, né? Então isso é uma coisa bem bacana. E eu sempre agradeço ao Angular SP que eu comecei a palestrar por lá, né? Então tem o Call for Papers aí, né? Então depois se o Álvaro quiser fazer o jabá, super recomendo para quem quer estar iniciando aí, né? O pessoal sempre fala, né? Você não precisa ser nenhum especialista para dar palestra, né? Então você pode ser um iniciante ali, você aprendeu algo novo, sempre é bem-vindo, né? Então foi assim que eu comecei, né? Então foi a porta de entrada para mim mesmo. Então depois eu já palestrei no TDC, já palestrei em vários outros eventos, mas o Angular SP, né, foi essa porta de entrada aí, né? Então agradeço muito a comunidade, né? É a comunidade que faz mesmo de fato aí todo esse compartilhamento de conhecimento. Podcast. Bacana, pessoal. Então aqui, entrando no nosso Momento Pimenta, eu vou fazer um Momento Pimenta duplo aqui.
porque eu quero ver o bagulho pegar fogo. Eu acho que eu já sei a resposta, mas vale perguntar. Eu queria saber se vocês acham que o Google está dando atenção devida para o Angular, frente aí caras como o Flutter e o Golang, que podem estar sendo priorizados, são linguagens que estão crescendo muito. Eu queria saber a opinião de vocês, e lembrando, obviamente, que o Google não tem pudor nenhum em jogar fora um produto que ele já disponibilizou aí. Eu queria saber a opinião de vocês nisso. A gente conta aí com o Angular vários anos à frente, ou tem algum risco disso ir pro ralo? Bom, essa pergunta é muito boa e fazem, principalmente pra gente que é GDE, né, no Google, sempre pergunta nisso, né? Porque acontece, o próprio Google, ele cria um monte de tecnologia que é concorrente com a própria tecnologia. Então, assim, a gente tem o Angular, claro, né? Aí, nesse caso, assim... nesse caso, é uma das poucas que não tem um outro framework web da Google, né? Então, assim, já começa aí um bom sinal. Então, assim, do Google... Mas tem o Lit Element, apesar de ter uma pegada completamente diferente, mas tem o Lit Element que é pra fazer na unha. Sim, mas é que o Lit Element mais tem a ver com Web Component. Mas, assim, framework, tipo, não tem, tipo... Vou dar um exemplo que você vai ver que é mais grave do que a questão do Angular, pra você ver, pra você perceber que o Angular... tá tranquilo, pode botar as fichas que o Google vai, por longos anos, vai manter o Angular, né? Vou dar um exemplo. Flutter, beleza? E Kotlin, certo? Que não é uma linguagem da Google, mas o Google abraçou com os dois braços a linguagem. Fazem exatamente a mesma coisa. Gera a mesma coisa, lógico, o Flutter para iOS e para Android, se bem que o Kotlin, eu não sou nenhum especialista Kotlin, mas o Kotlin tem... que meus amigos falaram, que o Kotlin tem um módulo de você gerar aplicações Kotlin, mas para outras plataformas, entendeu? Então, assim, se você pegar... e por exemplo, o Kotlin mesmo, você pode usar o Kotlin no back-end. E que linguagem forte do back-end no Google? O Golang. Então, assim, o Google, ele atira é uma empresa muito grande e ele atira para todos os lados, certo? Vai atirando, vai dando certo, vai fazendo sistemas e tal. E claro, o Google, ele é conhecido por matar produtos, saudades do Google Reader, né? Nunca esqueceremos de você, Google Reader, mas eles normalmente matam produtos, né? Tecnologia, eu de verdade não conheço uma tecnologia que eles mataram, tá? Tecnologia mesmo. Então, o que acontece é que eles acabam nichando, né? Então, por exemplo, o Golang, pelo menos lá no Google, é usado muito para back-end, low level, enfim. O Flutter e o Kotlin são os dois que... eu não sou especialista Flutter, nem Kotlin, mas esse é o que mais falo, mas e aí, vou pra onde? Vou pra Kotlin ou vou pra Flutter? Mas enfim, não é minha treta, eu sou do Angular, beleza? Não quero envolver essa treta. Mas, voltando ao Angular, o Angular é utilizado em mais de 300 aplicações, bem mais de 300 aplicações dentro do próprio Google. Então, sei lá, o sistema de RH, o sistema contábil, enfim, diversos sistemas internos do Google utilizam o Angular, certo? E o que acontece? Para migrar isso para outra coisa, assim, o Google, ele opera como qualquer outra grande empresa, certo? Então, Manzano, vou jogar para você. A TOTOS pode falar assim, não, quer saber? Eu vou jogar vou jogar fora do VPL e vou fazer tudo em Java. Cara, precisa ter um bom motivo, precisa ter um motivo gigantesco para fazer isso. O cara não sai fazendo isso da cabeça, certo? Para ter o mesmo resultado, não faz sentido nenhum, não faz sentido gastar dinheiro. Só gastar dinheiro, só vou trocar só porque, assim, de novo, é uma coisa importante pro amiguinho dev, certo? Tecnologias são ferramentas, ponto. Certo? Não é religião, não é santo, não é só a tecnologia é só uma ferramenta, beleza? Então assim, Vue, React, lógico que a gente faz os memes, faz a zoeira, mas só são ferramentas. E assim, é muito legal você como dev conhecer o máximo de ferramentas que você, né, conseguiu se tivesse interessado. Então assim, vou aprender eu mesmo tô aprendendo React, né? Com o Next.js eu consegui, assim, eu confesso que quando eu aprendi a React puro, eu detestava porque eu achava muito solto. Eu falei, mas eu tenho que montar na mão isso aqui. Então, com o Next.js é o React angularizado e tome hate por causa disso que eu falei isso, mas tudo bem. Eu tô gostando um pouco mais de React, mas o ponto é, você como desenvolvedor, você tem que aprender e conhecer o máximo de tecnologias possíveis, certo? Porque assim, na verdade, gente, a gente é só peão, tá ligado? A gente é como se fosse o mecânico, tá ligado? Então, assim, o mecânico, se ele consegue consertar diversos tipos de motores, diversos tipos de carros, modelos de carros, ele vai ser mais valorizado.
é a mesma coisa do dev, entendeu? Então, assim, o dev você tem que conhecer o máximo de tecnologia. Agora, quando você tá numa empresa, uma startup é uma empresa grande, e você consegue subir a um nível de um arquiteto, de um principal engineer, de, sei lá, qualquer coisa que você vai tomar a decisão da tecnologia, aí você não tem que ficar, aí você tem que colocar muito mais coisa no seu... na sua decisão do que simplesmente, mas Svelte é tão legal, mas Svelte ganhou esse prêmio aqui, ganhou esse survey aqui. Não, irmão, você tem que pensar em mercado de trabalho, você tem dev, enfim, tem um monte de outras coisas, entendeu? Então o Angular é mais ou menos isso no Google, entendeu? Então hoje o Angular é utilizado pelo Google todo e o Google não tem motivos para trocar, entendeu? Então é isso. Uau, eu vi uns caras falando ufa, que bom que eu não perdi meu certificado. Show. E você, Andrew, o que tem a falar a respeito? Sim, o Álvaro comentou do Flutter, né, do Go, teve muito esse hype do Flutter para web, né, o pessoal fala, nossa, agora com o Flutter para web acabou, não né, aí mais nada, né? Pode crer. Agora que a Google vai trocar, vai matar o Angular, agora é tudo Flutter. Você entendeu a maldade na minha pergunta, então, né? Eu adoro falar com pessoas inteligentes. Então é claro que a cabeça das pessoas, né, o hype, a galera vai pelo hype, né? Então, acabou o Angular. Tá muito longe disso, né? Eu vejo hoje, principalmente a web, né? O Angular é um framework para web, né? E hoje a web ela tá muito mais consolidada do que era alguns anos atrás, né? Que a gente brinca e fala, tem framework JavaScript a cada 2 segundos, né? A gente tem essa zoeira. Mas hoje eu vejo a web mais consolidada do que era há uns anos atrás. Então eu não vejo, pelo menos, né? Eu tô fazendo uma previsão aqui, é totalmente chute, né? Não tô tirando estatística nenhuma, mas eu não vejo daqui pelo menos uns 2, 3 anos a gente ter, por exemplo, um novo framework que vai substituir totalmente o Angular ou o React, pelo menos no Google. Eu acho que pelo menos essas 3 tecnologias aí, né, que mais as empresas adotam, né, o React, o Angular e o Vue, vão continuar, elas não vão ser trocadas tão cedo. Esse é meu chute. Um dia vão, provavelmente, mas não tão cedo. Então, a minha dica que é assim, fica tranquilo, o Angular não vai acabar, né? A Google está sempre lançando versões novas, né? A cada 6 meses, como o Álvaro falou, então tem a equipe do Angular lá é grande, eles sempre estão ali, né? Sempre mostrando as novidades, né? Sempre melhorando, tem a questão da comunidade também, né? Então, o que eu penso é isso. Então, se você tá pensando que vai acabar, não, fica tranquilo. Eu tenho só uma palavrinha deixa eu só complementar, ele falou que pode ser que não morra em tanto tempo, cara. Tem uma palavrinha pequena pra você, COBOL. Desde 1959, cara. Não morreu, cara. Grace Hopper sabia o que estava fazendo lá em 1959, cara. Então. Se você conhece COBOL, me chama no LinkedIn, viu? Que tem umas vagas pra tu aí, entendeu? Num banco gigante. Muito bom. E ó, paga bem, viu? Fica a dica. Porque olha, paga bem, viu? COBOL, vou te falar, viu? Então, assim, gente, importante é trabalhar, importante é trazer valor pro seu cliente. Isso é importante, cara. Não tenha paixões sobre ferramenta. Eu tenho paixão sobre a minha chave de fenda Philips. Não faz sentido, tá ligado? Então, assim, só trabalha e é isso aí, mano. Vida que segue. Não fica feliz não, que eu falei que o Momento Pimenta era duplo, pessoal. Eu vou botar fogo aqui, eu falei, cara. Agora eu quero saber de vocês, como usuário, cara. O que vocês trariam de outros frames, cara? A gente citou o Svelte aí, que é um carinha que vem comendo pelas bordas, acho que tá fazendo bonito no que ele se propõe. O Vue, que já tá mais do que consolidado, não dá mais para falar que é um beginner. E o React, que aí é o cara que tá sempre cutucando o Angular, cara. O que vocês, como clientes, trariam dessas tecnologias pro Angular hoje? E por quê, né? Assim... O que eu traria o que eu acho que o Angular realmente e olha só, GDE, o caramba, mas tem uma coisa que realmente eu não gosto no Angular, que é a questão do SSR, né? Que é o Server-Side Rendering. O Angular tem, né? O Angular Universal, só que se você comparar com o Next.js ou até outras soluções, né? O Nuxt do Vue, enfim, entre outros, tá bem para trás, bem para trás. Tem um projeto bem bacana da comunidade, eu até tenho o link aqui, que é um projeto que eu vi, eu falei, caramba, que é tipo o Next.js, chama Analog. Depois vocês procuram, Analog, eu vou depois mandar no show notes, que é um projeto muito pequeno da comunidade, que é como se fosse o Next.js para o Google. Para o Google não, para o Angular, né? Principalmente focando na questão do server-side rendering. Então eu acho que a principal coisa que eu acho que eles estão de olho nisso, tá?
Na verdade, são duas coisas, né, que eu acho que tem espaço para melhorar bastante no Angular. O server-side rendering, claro, e a questão da build, né? Então, hoje, uma coisa que eu adoro no Vue, tá para você também construir no React, são as ferramentas de build. Principalmente o Vite, Vite ou Vite, e também tem uma outra Snowflake, enfim. Mas assim, você vai digitando, você vai fazendo desenvolvimento e automaticamente já é como se fosse o Manzano vai lembrar, os velhos tempos do Flash, do Macro Studio, sabe? Você realmente vai, sério, você vai desenvolvendo. Agora você tá parecendo mais velho que eu, cara. Eu vou te dar eu também sou velho. Mas assim, a questão o build do Vite também é muito bom também. Isso, inclusive, na versão 15, tá bem escondidinho no show notes. Acho que assim, eles não deram tanto espaço, mas assim, você consegue de forma experimental mudar o mecanismo de build pro ES Build, ao invés do Webpack, para fazer o build das suas aplicações. Mas é experimental, do Angular 15, tá? Eles falam, isso aqui é experimental, diferente do Standalone Component. Mas eu diria que essas duas, o SSR e o build. Eu concordo com o Álvaro. Eu também acho que essa questão do SSR no Angular foi deixado um pouco para trás, né? Apesar da gente ter o Angular Universal, ele parece que está meio deixado de escanteio, né? Ele não é tão atualizado, né? Eu já vi aí, pelo menos a equipe do Angular meio que comentou que vai trazer novidades ali para as próximas versões do Angular Universal, mas quando a gente fala de server-side rendering, tipo, realmente, na hora a gente já fala de Next.js, principalmente, né? Então, falando mais uma vez aqui no PicPay, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente vai direto para o Next, a gente nem pensa em utilizar Angular, né? Então, é mais para o mercado olhando mesmo, né? Então, acho que esse é o ponto mais fraco, assim, que eu vejo no Angular. E assim, não estou falando que o Angular tem... A cada versão nova do Angular, a performance da aplicação vem melhorando drasticamente. Então, uma dica que eu dou, assim, sempre atualize a sua versão do Angular, por questão de segurança, por questões de e principalmente questão de performance, tá? Então sempre está melhorando. Porém, como, por exemplo, no caso do PicPay, né, do Andrews, se você precisa de uma aplicação com SSR, ou seja, para quem não sabe, é Server-Side Rendering, ou seja, eu renderizo a página, ou pelo menos começo a renderização da página no back-end, entrego ao invés de eu entregar um pacotão JavaScript para o navegador do meu cliente, e aí o navegador vai renderizando com o mecanismo do React, do Vue e do Angular. Não, eu mando para o meu navegador já o HTML e CSS feito, assim como os bons velhos tempos do ASP.NET, né, mandando lá de trás. Mas isso dá muito mais velocidade na primeira vez que ele, que eles falam do First Paint, né? Dá uma performance muito boa. E principalmente pela questão do SEO. Né? Então, para o Google, o mecanismo do Google, eles até conseguem renderizar páginas SPAs puras, porém o ranking sobe drasticamente quando a sua página é renderizada no servidor, né? Como SSR, ou se é uma página, tipo, sei lá, um wall da vida que não é nem um SPA, mas que já é renderizado no servidor e entrega o conteúdo já direto. Então isso que é o SSR. É isso aí, por exemplo, aplicações de e-commerce, né? Você precisa ter um SEO muito forte, né? Então, são nesses casos aí. Um segundo, imagina uma Black Friday, cara, é um segundo entre você comprar um produto e vender um negócio que você não tem, né, cara? Deus me livre. Bacana. E vamos entrar aqui na nossa reta final aqui, cara. Eu acho que uma boa pergunta aqui para vocês, vocês que vivem mais esse mercado de Angular. Hoje, para você se inserir no mercado, vocês acham que as empresas estão solicitando curso, certificado, ou isso hoje é um pouco mais tranquilo da pessoa conseguir entrar? E, obviamente, né, se as empresas estão pedindo certificado, é fácil você se certificar em Angular hoje? O Angular não tem um certificado, pelo menos não um oficial do Google, tá? Não tem. No Google mesmo, as únicas certificações que tem no Google é com relação a cloud, do GCP, Firebase. Então, assim, não tem uma prova do Angular, você faz a prova, você é certificado do Angular, né? Não tem muito isso. Na verdade, não tem pra ninguém, né? Nem pro React, nem pra Vue, não tem esse tipo de coisa. Diferente, por exemplo, no Java, ou enfim, no C Sharp, né? Então não tem certificação. E assim, a capacitação hoje, né? Vocês têm, aí eu vou fazer um pouco de jabá, né? Dos nossos patrocinadores, mas também é parceiro aqui do TOTOS Developer. A gente tem a Alura, né? Que tem vários cursos lá, tem uma trilha bem completa e tá se renovando, certo? A gente tem, claro, que já apresentou aqui, a gente tem a Loiane, né? A santa do Angular, certo? Então, assim, o curso da Loiane, apesar de ele
Se você pegar o curso do Angular, principalmente no começo, vai pensar, pô, mas tá na versão 8 do Angular? Putz, tá atualizado. Não, não tá. Porque os conceitos que ela explica lá, os conceitos são conceitos universais do Angular que se aplica até hoje, e nos cursos dela tem vários vídeos de atualização. Então, se tiver algum breaking change no curso, então, por exemplo, se tiver algum breaking change, ela tem uma aula específica para detalhar o breaking change que teve. Então, eu sempre brinco que se você ver as 150 aulas da Loiane de Angular, então parabéns, você já está no nível pelo menos até pleno, lógico, não da experiência, mas de conhecimento de Angular tranquilamente. Inclusive eu diversas vezes eu vou lá, consulto lá os cursos da Loiane para saber alguma coisa que eu esqueço, enfim, certo? E é isso. Andrew? Acho que é isso mesmo. De cursos, você já falou tudo, né? Mas ressaltando mais uma vez a Loiane, né? Acho que todo desenvolvedor Angular deve conhecer ela, né? Você põe no YouTube e você cai ali, né, no curso dela, né? E ela já está lançando um novo curso ali, se eu não me engano, com o Spring Boot, né? Utilizando o Angular, né? Então ali já nas últimas versões. E também da Alura, né? Acho que a trilha da Alura é muito boa, muito sólida. Então, o pessoal que fala que não tem curso, não é verdade, né? E também outros cursos no próprio YouTube você encontra também de ótima qualidade. Tem coisa bastante na Udemy também. É que a Udemy tem que tomar só cuidado para saber se está atualizado, enfim, então a Udemy é um pouco... Tem muito curso, mas não é tão... não tem uma curadoria. Basicamente qualquer um pode criar conteúdo lá para o Udemy, que é muito bom, porque tem conteúdos excelentes, né? Mas tem outros que nem tanto assim. Então, assim, o que eu diria Mas vale a atenção, então. Bacana. E claro, outra dica para você se capacitar, né? Você digitar Angular SP ou Angular Rio, Angular CP Rio, no YouTube, certo? Que a gente tem os nossos meetups, que tem muita palestra com muito conteúdo, certo? E melhor ainda do que aprender é ensinar. Então você pode também palestrar, porque a melhor forma de aprender é você ensinar, fazer um conteúdo. Você tem que aprender, o Andrews, com certeza, para fazer os conteúdos dele, eles têm que estudar muito, e aí o que acontece? Você já sai de graça, né, Andrews? Você já conhecer tudo sobre o assunto, entendeu? Então, assim... Assisto todos. Então... E participa bastante também. Então, assim, também o Angular SP é um bom jeito de você se atualizar. Cara, e pra gente encerrar aqui, falar um pouquinho de futuro. Vocês que vivem aí nos GitHub da vida, tem alguma coisa que o Angular tá prometendo para a próxima versão que vale a pena falar aqui pra galera? O que eu falei, o que eu vi mais, que me chamou a atenção, que eu falei, isso aí pode ter potencial, é o ES-Build, né, que é uma ferramenta de building, que aí substitui o Webpack, mas, enfim, ainda está em experimental, né? Então eu acho uma coisa bem interessante. A evolução, né? Na verdade, a evolução do Standalone Component no sentido seguinte, como eu falei, hoje o Standalone Component do ponto de vista do usuário não tem diferença nenhuma. O usuário, uma aplicação não é necessariamente mais rápida ou mais lenta se ela é Standalone Component ou não, tá? Mas eu acho que o pessoal do Google, eles vão... nas próximas versões, melhorar coisas ou então usar esse elemento novo para compor mais ferramentas, ou enfim, sei lá, teste de componente, melhorar, esse tipo de coisa. Então eu acho que eu prestaria atenção nisso no Angular. Um dos pontos que eles comentaram, né, pra gente ficar de olho é a questão de performance, né? Então eu até vi uma thread no Twitter, né, do pessoal fazendo uma comparação, né? Você gerando uma aplicação base ali com todas as tecnologias, né? Na hora que você gera o bundle final, o do Angular ele acabou sendo um pouco maior, né? O JavaScript final ali ficou um pouquinho maior do que das outras aplicações. E aí a equipe do Angular até comentou isso, né, que é algo que eles estão vendo muito para as próximas versões, que é a questão da performance, né, tentar cada vez mais diminuir o bundle final ali, né, porque afinal de contas hoje na web um dos pontos principais é você ter performance, né. Então um ponto é que eles vão tentar cada vez mais melhorar essa questão, né? Tanto que na versão 14, né, a gente já tem ali a questão dos standalone routers, né, o roteamento que não precisa de módulos. E esse é um ponto que já tem ali aquela questão do lazy load, né, de você tirar todo aquele código morto ali do build final, né? Então eles estão olhando bastante para esse ponto de performance também, né? Porque se não melhorar a performance, né, o pessoal vai acabar não utilizando mais o framework, porque hoje, né, o usuário final é impaciente. Se você demora, sei lá, 5 segundos para abrir uma página, o usuário final desiste, né? Empresas perdem milhões e milhões de
de dólares por conta de performance. Verdade. Aproveitando agora para fazer o jabá do TOTOS também, cara, porque o ecossistema Proteus Logix, a cada nova liberação, mais performático e consumindo menos memória, né? Ó. Podcast. Bacana, show de bola. E agora aqui pra gente fazer o nosso encerramento aqui, né, pessoal? A gente sempre pede algumas dicas de vocês. Eu gosto sempre de abrir pra garantir que ninguém vai roubar minhas ideias aqui, né, cara? Então eu vou falar rapidinho de 3 filmes aqui. Um é o Adão Negro. O Adão Negro é um filme de ligação. Eu acho que ele acabou pegando um período meio ingrato para ser lançado. Eu tava até lendo que ele deu um prejuízo de só 100 milhões de dólares, coisinha pequenininha, né, cara? Mas ele é um filme de ligação, vai ligar provavelmente com o Shazam, com a Liga da Justiça, e o Adão Negro também não é um personagem tão conhecido da DC, mas foi um filme muito bem feito, cara, foi um filme com uma estrutura bem bacana. Outro foi o Trem Bala, eu assisti esses dias, cara, eu gosto muito, cara, do Brad Pitt fazendo comédia, cara, é pena que ele não faça mais comédias, cara, mas Trem Bala é uma mistura de ação com comédia, acho que uma mistura de Porcos e Diamantes com a mexicana, é espetacular, cara, a mexicana, na minha opinião, é um dos melhores filmes do Brad Pitt, cara, eu adoro aquele filme, já assisti umas 20 vezes, cara. E o Enfermeiro da Noite, aí indo para um lado sombrio, Enfermeiro da Noite é no Netflix, é baseado numa história real, com o Ed Redmayne, que é o cara que fez Animais Fantásticos e mais uma tonelada de filmes absurdamente bons, cara, e é uma história que te prende, cara, e quando você para pensar que o bagulho é baseado em fatos reais, cara, você gela. É um filme que vale muito a pena. Então, o Trem Bala já tá na HBO Max, o Enfermeiro da Noite tá no Netflix, e o Adão Negro eu acho que chega dia 22 também no HBO Max aí, pra quem... Eu já fui um pouco mais apressado e acabei alugando. Não consegui assistir no cinema, tinha uns problemas de saúde aqui meio... Coisa de velho aqui, não deu pra ir no cinema, mas eu aluguei no Google, que valeu muito a pena assistir. Fala as dicas aí pra nós. Olha, vou trazer de volta, que eu sei que, né, eu saí do podcast, abandonaram os anime, então eu vou colocar anime aqui pra galera. Então, assim, a dica que eu dou é Chainsaw Man, o Homem Serra Elétrica, certo? E é um absurdo, sim, um absurdo, mas é bom pra caramba, tá na Crunchyroll. Então, assim, recomendo fortemente Chainsaw Man. E de filme, você me roubou, Trem Bala, realmente assisti recentemente, é bom pra caramba. E, não, basicamente, eu vou ficar só com anime mesmo. Então, Chainsaw Man no Crunchyroll, vale muito a pena. Bom, vou recomendar aqui então de série, eu recomendo 1899, então série da Netflix aí. Teve até uma polêmica, falaram aí que foi plagiado, né, por uma série de quadrinhos brasileira. Eu acho que não, mas é uma série muito bacana dos criadores de Dark, né, então é muito mistério, muito plot twist. Eu gosto bastante desse gênero. E de filme também vou recomendar um maluco aqui, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Não sei se tem algum streaming. Ele tem de tudo, né, mas é muito bom. Você não sabe o que está acontecendo, se ele é bom, se ele é ruim. Aí eu fui assistir pela segunda vez e falei, nossa, esse filme é muito bom. E realmente é. Mas bacana, pessoal. Esse papo foi muito bacana. Eu gostaria só que vocês se despedissem da galera que estão falando com a gente. Se quiser aproveitar para fazer mais um jabá, que já fizeram um monte, mas pode fazer mais um. Então, Andrew, eu vou falar que o Álvaro já não é mais convidado, que ele já é prata da casa, então se despeça primeiro aí e vamos para o arrebento. Boa. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer pelo convite, acho que foi um papo super bacana, deu para acrescentar muito, né? Então vou fazer o jabá aqui do meu blog. Então, estou sempre postando artigos ali, principalmente sobre Angular em português, né, artigos avançados aí, então, para a galera que se interessa. O endereço é andreorrosario.medium.com. E é isso aí. Valeu, pessoal. Bom, galera, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, pode me chamar mais vezes. E vocês vão me achar na internet procurando Álvaro Camilo com 2 L's, né? Então, Álvaro Camilo NT, né? De Neto, né? NT. Então, Álvaro Camilo NT, vocês vão me achar no LinkedIn, no meu blog, tudo que eu tenho de técnico, né? Menos no meu Instagram, que só tem besteira no Instagram, mas todo o conteúdo que eu minha presença online, eu consegui fazer um SEO bem interessante, coloquei tudo no mesmo nick, Álvaro Camilo NT. Então, você procura Álvaro Camilo NT, você vai me achar em tudo quanto é lugar. Show de bola. E agora, sua vez, Siloto, manda aquele jabazão pra nós, por favor. Então, beleza, galera. Só quero lembrar que o pessoal acessar o developers.totos.com,
que lá tem muito artigo técnico, tem todos os episódios do podcast e tem também link para as vagas da TOTUS. Então acessa aí developers.totus.com. E também anota o nosso e-mail, caso queira mandar alguma opinião ou até sugerir uma pauta, que é o developers@totus.com. É isso aí. E agora, com esse banho de informação, me despeço de vocês, agradeço pelo tempo e pela paciência, e a gente se escuta no próximo TOTUS Developers Podcast. Podcast.